outro lado dele, alter ego, como a gente quiser chamar, o Breno, ele é fisioterapeuta. Eu queria que tu falasse um pouco disso também, Breno, porque é uma profissão que te permite usar a nerdice para poder cativar as pessoas que te procuram para realizar tratamentos, sejam crianças, sejam jovens adultos, pessoas de uma idade um pouco mais avançada. Como é que funciona esse teu trabalho? É verdade, Gilê. Eu já sou formado há 19 anos como fisioterapeuta, né? E no início, eu ainda não tinha uma vida geek tão participativa, tão ativa como eu tenho hoje, né? E no início também eu atendia muito mais idosos do que o público jovem, né? Então era aquele atendimento, digamos assim, convencional, normal, né, para fisioterapeuta, até que a partir de uns 3 ou 4 anos depois eu comecei a ter público mais jovem, né? E a gente percebe que o jovem, ele engaja com aquilo que ele gosta, né? E, poxa, coincide com o que eu gosto muito, que a gente percebe que o jovem gosta de videogame, gosta de super-herói, gosta de coisas geeks em geral. Então eu comecei a perceber que quando eu levava elementos geeks para os atendimentos, eles interagiam bem mais, eles se aplicavam muito mais no tratamento. Então foi assim que eu levei pela primeira vez uma máscara de Homem-Aranha para atender um rapaz de 10 anos, né, que ficou fascinado por ser atendido pelo Homem-Aranha numa piscina, que na época eu atendia como fisioterapeuta dentro de uma piscina, na fisioterapia aquática. E a partir daquilo, né, começou a fluir bem mais de querer colocar mais elementos para os atendimentos, porque sempre que eu colocava mais coisas, mais interação tinha entre eles. E a partir do momento que eu comecei a mudar da piscina para a parte de solo, como a gente chama, né, eu mudei de área de atuação, os meus chefes que já me conheciam, já conheciam esse meu lado geek, nerd, cosplayer, eles me deram carta branca assim: Breno, como tu quiseres atender, fica à vontade, a gente sabe a tua competência, a gente sabe como tu és, né? E a gente sabe que isso é muito legal para o público que vem para nossa clínica, que geralmente 80% a 85% são de jovens, são crianças, são adolescentes. Então, a partir dali, eu comecei a poder ser 100% cosplayer também, como fisioterapeuta atendendo meus pacientes. E como é que tu te sente quando esses pacientes, eu acho até que a gente deve ter algumas imagens aí, você com pacientes com algum tipo de paralisia, as crianças que estão ali naquele desenvolvimento intelectual, naquele processo de sair de um estado, digamos assim, não seria certa a palavra letárgica, né? Mas ali naquele muito encolhidas, com dificuldade de poder se expressar, de se soltar. E é esse o teu trabalho como fisioterapeuta. E aonde é que o Breno ele é recompensado? É no olhar dessa criança? É no avanço dela ou desse jovem dentro do processo que ele está passando ali? Você consegue entender que o antes e o depois do contato contigo acaba sendo muito recompensador para ti também como pessoa? Ah, com certeza, porque quando eu faço o comparativo, por exemplo, quando eu atendo, que a gente chama, no meio cosplay a gente chama de civil, quando a gente está sem cosplay, a gente chama de civil, é o civil. Né? Quando eu atendo de civil, né, eles participam e tudo, mas a gente vê que não tem aquele engajamento, né? Mas eles participam, porque eu brinco, eu falo muito, eu falo de super-heróis, a minha sala é toda decorada e tudo mais. Mas quando a gente coloca o elemento geek, coloca o capacete do Capitão América, coloca o escudo do Capitão América, coloca um traje de Homem-Aranha ali, vamos tentar levantar que nem o Homem-Aranha faria, vamos bater no escudo do Capitão América para amassar o escudo do Capitão. Aí a gente percebe que no olhar deles, por mais que parte deles não consiga se expressar, né, verbalmente, a gente vê aquele brilho no olhar que é diferenciado, que eles estão ali e estão dando o máximo deles como verdadeiros super-heróis. Então, foi notório que incluir, né, essa pegada geek nos atendimentos trouxe muito mais reabilitação, muito mais eficiência no tratamento, na aplicação dos exercícios, do que se tivesse o Breno de civil, que também estaria trazendo uma melhoria, só que a gente vê que a gente tem um plus, a gente tem um tchan a mais colocando os elementos geeks, porque eles amam, e se não gostavam, começou a aflorar para eles também.